Olá, muito bom dia, sextou. Demora, mas ela chega. Hoje é sexta-feira e a gente segue junto por aqui com o nosso Band na Rede. Aquele jornal feito só para as redes sociais, Band Jornalismo, no Facebook e no YouTube, você já sabe, né? Entra lá, participa, dá o seu like pra gente ficar feliz. Eu tô na área, o Evandro Almeida Júnior também tá aqui conosco nas carrapetas. E através do joinha dele, da imagem dele, eu agradeço também a Karina Cordeiro, ajudando na coordenação com as nossas equipes em São Paulo. Yuri Cavalieri também, o nosso Edrian tava aqui, olha só, comandando tudo. E a gente pede o seu like, o seu compartilhamento também e a sua interação pelas nossas redes sociais. Entra lá no chat do Facebook e do YouTube e diz de onde você está acompanhando. Está no Brasil, está fora do Brasil, comenta as notícias com a gente. E a gasolina, o diesel, o combustível, como é que está aí na sua região? O pãozinho também já tem aumento? Vamos falar sobre isso. Queremos saber como é que está aí na área onde você mora. Manda para cá a sua mensagem e vamos que vamos com muita informação, já que o assunto é esse. O aumento dos combustíveis, agora é notícia do Rian Lobo, lá no Rio de Janeiro. Olá, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Petrobras anunciou que vai reajustar, já reajustou os preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras a partir de hoje. Esse anúncio que foi feito ontem. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,25 o litro para R$ 3,86. Já o preço médio do diesel passou de R$ 3,61 para R$ 4,51. O preço médio da venda do GLP, o gás de cozinha, passou de R$ 3,86 o litro para R$ 4,48. Esse posto de gasolina aqui em Botafogo, na Zona Sul, por exemplo, a gasolina já está beirando quase os R$ 8,00. Mas a gente vai falar de gasolina ainda mais cara do que lá no Rio de Janeiro. Fica com a gente que a gente vai fazer um giro pelo país, mais R$ 8,00 já para abastecer o litro, né? Caro demais. Eu quero agradecer aqui a participação do Ian, mandando a mensagem dele aqui pelas nossas redes sociais. Também está aqui o Leonardo, o Beto já mandando a mensagem, o Fernando, o Sérgio, a Adriana Lopes está na área. De Rio Branco, no Acre, o Marcos. Marcos, se você tem carro, Marcos, fica ligado, porque a gente vai trazer informação já com a nossa reportagem no Acre, porque o preço por aí está ainda maior do que no Rio de Janeiro. Fica com a gente que a gente vai falando sobre isso. E para tentar, né, assegurar o preço, principalmente da gasolina, do diesel, tem reunião acontecendo em Brasília, tem movimentação por lá e você sabe, quem acompanha tudo direto da capital federal é o Ângelo Nascimento. Daqui a pouquinho o Rodrigo Orengo também com a gente. Agora é o Ângelo. Thaís, ontem houve uma verdadeira mobilização por parte dos parlamentares lá no Congresso Nacional para aprovação desse projeto de lei. Então tivemos primeira análise no Senado, depois seguiu esse texto em direção à Câmara dos Deputados, que também concluiu essa votação. Com isso, agora está nas mãos do Executivo, mais precisamente do presidente Jair Bolsonaro, para sancionar esse projeto de lei que busca justamente frear essas escaladas aí nos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. É importante ressaltar que pelo texto, então, uma vez que se tornar lei, a cobrança do ICMS vai ter que ser feita de uma única vez, com isso acaba o efeito cascata, né? Ao invés, então, de fazer a cobrança ao longo de toda a cadeia de produção dos combustíveis. Os governadores chiaram um pouquinho, lembrando que esse texto era originário da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, acabou ficando engavetado por um tempo por pressão dos próprios governadores, que acreditam que não vai ter tanta mudança assim no bolso do consumidor. A ver se hoje o presidente Jair Bolsonaro sanciona esse projeto de lei. E tem reclamação por parte dos governadores. Eles não querem que essa medida aí de regulação do preço do ICMS aconteça, não. Vamos chamar o Rodrigo Orengo também, já está com a gente na área. Muito bom dia a todos. E já as primeiras reações aqui depois da aprovação do projeto que muda o ICMS, a cobrança do ICMS dos combustíveis nos estados. Reação de secretários de Economia, que chamaram uma reunião para discutir o assunto, porque avaliam que essa é uma autonomia dos estados que está sendo desrespeitada por uma decisão do Congresso Nacional. Desde o início dessa discussão pública sobre o preço dos combustíveis, se tem uma guerra declarada entre o presidente e os governadores, o presidente jogando a responsabilidade para cima dos governadores, os governadores respondendo, dizendo que, olha, até congelaram a história da base de cálculo do ICMS e mesmo assim a gasolina continua aumentando. Há uma ameaça, inclusive, de judicializar essa questão, mas como o Congresso já aprovou, agora vai para a sanção do presidente e já vai começar a valer.
Valeu, Arengo. Daqui a pouquinho a nossa reportagem espalhada pelo país, falando mais do aumento dos combustíveis por aqui, gás de cozinha também, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero trazer aqui a participação. Juli está aqui acompanhando direto da Bahia, também a Milton, o Wilson, o Lorival mandando mensagem aqui também participando, o Leonardo não perdeu tempo, também já deixou o recadinho dele aqui, o Ribamar, o Daniel mandando mensagem, está lá no Rio Grande do Sul, Quaraí, Sérgio também está aqui conosco, a Eliene mandando mensagem direto de Rondônia. Muito obrigado a todos. Ivani, um beijo para você. Obrigado aqui também, Sérgio, pela participação. Manda mensagem lá no chat, no Facebook e no YouTube, Band na Rede, nas redes sociais Band Jornalismo. E vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Mais um dia de guerra, mais um dia de bombardeios por lá. A gente aciona o Ian Boechat. Estou aqui num vilarejo a leste de Kiev, que foi atacado hoje com mísseis balísticos. Pode ver o estrago aqui atrás de mim. Quase tudo aqui está destruído, né? Você pode ver. É um míssil bastante potente. Não foi uma artilharia leve, não. Várias casas destruídas, carros revirados. Por sorte, ninguém morreu. Tem pouca gente nessa região. Mas foi um ataque muito violento aqui. Olha, sobre o ataque, a expectativa é que ocorra, mas as coisas estão devagar em Kiev, né, nesse momento. Há um ativo das tropas russas, eu posso dizer, mas eu estou acompanhando. Se isso vai acontecer ou não, eu acho que só o Vladimir Putin pode dizer. Obrigada, Ian, por compartilhar com a gente as informações direto da Ucrânia. Ele já cruzou o país, mostrando para a gente, né, não só a situação de um momento, mas principalmente a história dos ucranianos, dos refugiados também que buscam abrigo em países ali da fronteira, né? Trazendo para você informação ainda sobre impactos econômicos, depois de várias sanções anunciadas contra a Rússia, principalmente a dos Estados Unidos, essa semana boicotando, né, a compra de petróleo. A gente vai falar agora sobre possíveis sanções por parte da Rússia para o mundo. Para entender um pouco melhor dessa história, Ellen Brau, direto da Rádio Band News FM. Em resposta às sanções do Ocidente, o governo de Vladimir Putin ameaça suspender o fornecimento de gás para a Europa. Ele ainda diz que é possível conter a exportação de fertilizantes e de commodities. Quais commodities o governo de Putin deixaria de exportar? Isso ainda é uma incógnita, mas a gente sabe que, por exemplo, a Rússia é um grande exportador de trigo. O governo de Putin diz ainda que pode tomar o controle daquelas empresas que estão, neste momento, deixando a Rússia como forma de sanção. E a história dos fertilizantes é uma história que tem preocupado muito o Brasil, principalmente. Para falar sobre esse assunto e como o governo está se preparando daqui para frente, Yuri Cavalieri. Excelente sexta-feira, você, Thaís, quem nos acompanha aqui no Band na Rede. Pois é, acontece neste momento lá em Brasília o lançamento do Plano Nacional dos Fertilizantes. E isso, claro, vai ajudar muito o nosso país, seja o agronegócio familiar, as indústrias. Isso porque o Brasil vai ficar bem menos dependente de importar fertilizantes. É o que acontece hoje com os fertilizantes da Rússia. A Rússia importa para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Mas por conta dessa guerra, com certeza, seremos prejudicados. Por isso que o governo decidiu fazer esse lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes para ajudar aqui o nosso agronegócio e, consequentemente, também o nosso país. Tá aí, vamos trazendo informações para você com os desdobramentos dessa guerra da Ucrânia também aqui no nosso território, né? O impacto econômico aqui no nosso bolso. Quero trazer a participação, olha só, da Marilene mandando mensagem, também conosco a Mariângela, Dionísio, João, Elias, o Francisco, a Maria de Fátima participando. O Francisco está lá no Ceará. E Holanda também está conosco, direto do Paraná, o Hamilton mandando. O José também já deixou o recado dele aqui pelas nossas redes sociais. O Nelson, o Renato, Edilane, Florisvaldo, o Fábio, todos eles estão participando conosco aqui, mandando a mensagem pelas nossas redes sociais. Vai ficar de fora? Não fica não, manda para cá a sua participação. Vamos ao Rio de Janeiro, tem manifestação de passageiros do BRT por lá. Fala, Marcos Sadoc. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Band na Rede. De fato, um dia mais uma vez de complicação no BRT, manifestação ali na Estação Magarça, zona oeste do Rio. Os passageiros desceram do articulado e foram protestar por conta da condição péssima do BRT.
Nessa semana a gente já viu de tudo e hoje bastou ficar parado ali no campinho, nas estações do BRT, que são vários os flagrantes das pessoas andando com as portas abertas porque elas não fecham, um calor danado, aglomeração e a frota completamente sucateada. Então o que a gente percebe também é que a estrutura do ônibus está muito ruim e por isso os passageiros se manifestam. Houve um trânsito paralisado, não dava para seguir. Falando da estação Magarça, por conta desse protesto de passageiros que todo dia ficam na mão, sofrem um aperto e calor por conta do BRT, como esse flagrante do repórter cinematográfico Leonardo Teixeira. Thaís. Vamos falar de corredores humanitários. Segundo a agência russa RIA, o Moscou garantiu que vai abrir corredores humanitários diariamente, independentemente do aval ucraniano. O Ministério da Defesa russo alega que mais de 187 mil pessoas já foram retiradas de zonas perigosas sem a participação de Kiev. Com isso, a Rússia disse que se compromete para a abertura de rotas de fuga de forma unilateral. O governo ucraniano já fala o contrário, já vai em outro sentido, dizendo que os corredores que já tinham sido acertados nos últimos dias não estão funcionando na sua totalidade. Há especificamente uma preocupação com a retirada de moradores de Mariupol, uma cidade fundamental que vem sendo alvo de bombardeios e que as pessoas aguardariam a retirada desse espaço, né? Você está vendo aí as imagens de mais esse dia de conflito e eu trago também atualização, sobre 3 novas cidades que foram atacadas na madrugada de hoje na Ucrânia. De acordo com as autoridades locais, Lutsk, no noroeste, Dnipro, no centro-leste e Ivano-Frankivsk, no oeste do país, foram alvos de ataques. Bombardeio em Lutsk atingiu um campo de aviação, a cidade que está a cerca de 50 quilômetros da Polônia. Voltando ao noticiário aqui do Brasil, a gente tem informação chegando de São Paulo com o Felipe Bambassi. Bom dia, Thaís. Bom dia a você que nos acompanha. A Prefeitura de São Paulo realizou a concretagem daquele buraco que se abriu na linha 11 Coral de Trens e reabriu a via para a circulação. Devido ao problema, muitos passageiros enfrentaram dificuldades para ir e também voltar do trabalho. No começo desta manhã, percebemos um grande movimento na linha, mas nada que seja surpresa, é tudo natural naquele horário, os trens que agora circulam normalmente pela Grande São Paulo. A gente faz destaque também para uma imagem impressionante. Olha só, uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem da linha 8 Diamante bateu em uma plataforma. O acidente aconteceu ontem na estação Júlio Prestes, o trem que liga a capital paulista a algumas cidades vizinhas. A gente continua falando da linha 8 Diamante, mas também da Esmeralda. As duas são administradas pela concessionária Via Mobilidade. Desde 27 de janeiro, Thaís, quando a concessionária assumiu oficialmente as linhas, foram 14 problemas da linha Esmeralda, além de 10 falhas na Diamante. Em média, os trens dessas linhas tiveram uma falha a cada 2 dias após a concessão. A concessionária que promete executar um investimento de 3 bilhões e 800 milhões de reais nas duas linhas, com a maior parcela do investimento já sendo feita neste ano, Thaís. Obrigada, Bambassi. Daqui a pouco a gente traz informações sobre o aumento dos combustíveis, a situação do transporte aqui no país, mas agora imagens compartilhadas com o sinal do Band News TV, a tradução da Beatriz Ferretti, líderes europeus falando após uma reunião hoje cedo. Vamos acompanhar um trecho. Muito sólida e muito resiliente. Então, a Covid nos mostrou a importância de estarmos juntos e preparados com uma solidez na base econômica, com matérias primárias também. É importante continuar engajado na mobilização, inclusive tecnológica também. O senso de decisão é muito forte hoje em dia. Estamos aqui em Versalhes para compartilhar a importância de ter uma visão única e também, dia após dia, também fazemos isso pelas gerações que ainda virão. Esse projeto que vem mostrando o que é a União Europeia, a prosperidade, a segurança, essas são as palavras importantes que estamos abraçando.
Você acompanha, então, com imagens do Band News TV, né, líderes europeus falando depois de uma reunião hoje cedo. Você vê na imagem também Kamala Harris, que está no leste europeu, a vice-presidente dos Estados Unidos. Ao longo do dia, atualização do noticiário para você, porque agora nós abrimos o nosso contato com a Iva Soares, direto de Fortaleza. Tem operação acontecendo por lá. Olá, Thaís, bom dia. Olha só, a Polícia Federal do Ceará deflagrou agora há pouco a Operação Policial Livro Oculto, em atuação conjunta com a Controladoria Geral da União. 70 policiais federais e 10 servidores da CGU cumprem 16 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Ceará. O inquérito policial apura fraudes, exigências e pagamentos de propinas a servidores públicos, decorrentes de procedimento de licitação para a aquisição de livros didáticos entre os anos de 2019 e 2020. As investigações tiveram início em junho de 2020. O trabalho conjunto da PF e da CGU identificou indícios de um esquema criminoso envolvendo pagamentos de propina a servidores públicos, empresas de fachada, sobrepreço, superfaturamento dos bens licitados e lavagem de dinheiro decorrente de desvios de recursos públicos federais em licitações para a aquisição de livros didáticos. Hora de acionar a nossa parceria também com o Jornal Metro. Lucas Balassi já conosco para falar de dose de reforço de vacina contra a Covid-19 em idosos. Oi, Lucas. Bom dia, Thaís. O Brasil tem 10 milhões de idosos com a dose de reforço contra a Covid-19 atrasada. A terceira dose é considerada fundamental para prevenir infecções, hospitalizações e óbitos pela doença, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. O documento do Ministério da Saúde considera a população com 60 anos ou mais. Isso significa que 1/3 dessa população no Brasil ainda não recebeu o reforço contra o coronavírus. Entre o público de 18 a 59 anos de idade, os dados indicam mais de 54 milhões de pessoas com o reforço atrasado, Thaís. Lucas Balassi trazendo para a gente a participação do Jornal Metro, você sabe. Para ficar bem informado, 11 horas da manhã de segunda a sexta no nosso Band na Rede. E também no Jornal Metro. Está aqui a capa, agora assustou. Já estava assustando, agora assustou ainda mais o aumento dos combustíveis. A gente fala sobre isso. Tem a situação do Carnaval, tem agora também a vacinação, Fórmula 1. Tudo que você precisa saber para ficar bem informado é aqui no Band na Rede, também no Metro Jornal. Endereço na tela, vamos colocar aqui, ó, metronatela.com.br, metronatela.com.br. Você faz o cadastro rapidinho, não perde nem um minuto e já fica muito bem informado. Aliás, dá o like aqui no nosso Band na Rede, compartilha o link também. O jornal é ao vivo, agora 11h17, mas ele fica gravado, então todo mundo pode ver e rever. Hora de trazer informação mais uma vez sobre o conflito na Ucrânia. O governo russo se manifestando, o presidente Vladimir Putin disse hoje que voluntários são bem-vindos para ajuda na luta contra as forças ucranianas. Durante uma reunião com membros do Conselho de Segurança em Moscou, ele também aprovou a entrega de sistemas de mísseis ocidentais capturados por combatentes rebeldes apoiados pela Rússia. O ministro da Defesa russo propôs entregar sistemas antitanques fabricados nos Estados Unidos para combatentes das regiões rebeldes de Luhansk e Donetsk. Putin expressou apoio à ideia e disse que aqueles que quiserem se voluntariar para lutar estão convidados. Segundo o governo russo, há cerca de 16 mil voluntários no Oriente Médio prontos para lutar com as forças apoiadas pela Rússia. E seguimos ainda falando sobre a chegada de brasileiros aqui, né, que fugiram do território ucraniano diante dessa guerra, desse confronto por lá, buscando refúgio aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, Igor Greco. Bom dia, Thaís. Boa sexta-feira para todo mundo. Pois é, o voo da Força Aérea Brasileira com resgatados da Ucrânia pousou na base aérea de Brasília depois de quase 20 horas de viagem. O voo contou com escalas em Portugal, Cabo Verde e Recife. Logo atrás veio um jato também da Força Aérea. Os dois aviões, Thaís, transportaram da Polônia aqui para o Brasil 68 refugiados da guerra, sendo 42 brasileiros, alguns deles com crianças, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de animais de estimação. Um outro voo com brasileiros fugindo da guerra também chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, Thaís. Obrigada pela sua participação por aqui, agradecendo também Nereide, mandando mensagem no nosso chat, o Eduardo por aqui, dando um bom dia, um ótimo fim de semana a todos que nos acompanham. Tem o Pierre Silva, o Vitor Marinho mandando aqui também a participação, Carlos Roberto deixou o recado dele pelas nossas redes sociais, a Cristiane Lucena,
Não perde tempo. Facebook, YouTube, Band de Jornalismo, você participa aqui conosco. Diz de onde você está assistindo, está no Brasil, está fora do Brasil, manda para cá a sua mensagem. Vamos falar de guerra lá fora, mas vamos falar também de uma guerra contra as altas nos preços, principalmente dos combustíveis por aqui no território brasileiro. Vamos então abrir o nosso contato para saber como é que anda a situação do diesel e como esse aumento já repercutiu também entre os caminhoneiros. Andresa Buzani. De veículos automotores. Olá, Thaís. Olá a todos. E com reajuste de quase 25% no preço do óleo diesel anunciado pela Petrobras diante da alta internacional do preço do barril do petróleo, líderes de caminhoneiros afirmam que os trabalhadores podem começar a parar por falta de condições para rodar. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, a princípio não há organização de nenhum movimento específico, mas a alta do combustível vai provocar, segundo ele, uma paralisação natural. Além do valor do combustível, as lideranças alertam que o reajuste vai aumentar o valor do frete, o que deve encarecer os preços dos produtos. Com o reajuste da Petrobras a partir desta sexta-feira, o preço médio do diesel para as distribuidoras saltou de R$ 3,61 para R$ 4,51. Teve aumento na gasolina, teve aumento no diesel e também no gás de cozinha. Sobre esse assunto, a gente abre o nosso contato agora com Manaus. Vitor Massulo. Pois é, Thaís, um bom dia. Reajustes, né? O gás, que não era reajustado há pelo menos 152 dias, passa a ser vendido de R$ 3,86 a R$ 4,48, o que equivale a R$ 58,00 por 13 quilos. Em relação ao valor da gasolina, temos reajustes aqui em Manaus. Tem posto que está cobrando R$ 7,59 no litro do combustível. Muitos consumidores estão assustados, afinal, no fim das contas, quem paga é o povo. Ontem à noite, muitos consumidores foram impostos aí para tentar pagar o valor antigo, que era de R$ 6,59. Agora a gente já vê a diferença. E diante de um repasse imediato, né, antes mesmo de chegar na refinaria, só após o anúncio, momentos depois, alguns postos já subiram o valor do combustível nas bombas. Para falar sobre a operação do Procon, a gente chama agora direto de São Paulo, Pedro Panunzio. Oi, Thaís, bom dia. Movimento bastante intenso aqui nesse posto de combustível na zona sul da cidade de São Paulo. Muitos motoristas estão aproveitando para passar aqui e encher o tanque, porque esse posto ainda não reajustou os valores de acordo com o novo preço imposto pela Petrobras. Ainda assim, o litro da gasolina está bem alto por aqui, viu? R$ 6,39, um preço que certamente vai aumentar ao longo do dia. O preço do diesel está o mesmo preço do litro da gasolina, também R$ 6,39, e também vai aumentar, isso porque a Petrobras anunciou um aumento de 25% em relação ao litro do diesel e de quase 19% em relação ao litro da gasolina. Aqui na cidade de São Paulo, o Procon disse que vai atuar para fiscalizar os postos e saber se não está havendo uma cobrança abusiva, apesar desse reajuste que vai ter que acontecer. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Enquanto isso, no Rio de Janeiro tem operação de combate ao furto de combustíveis. Marcos Sadoc está de volta. Oi, Thaís. Prisão de um dos homens apontados aí como chefe dessa quadrilha, essa organização criminosa de furto de combustível dos dutos da Petrobras. A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados já buscava por esse homem, ele que foi preso em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É uma das maiores quadrilhas e mais antigas. A investigação dá conta disso, viu, Thaís? De que eles estavam desde 2012, ou seja, quase 10 anos fazendo esse tipo de crime, furtando ali, direto dos dutos da Petrobras e da subsidiária Transpetro, esse combustível na Baixada Fluminense, que é um combustível cru, que é altamente inflamável. Já houve uma série de acidentes nesse tipo de crime. Então, o chefe da quadrilha foi preso, todo esse combustível que seguia aí pelo mercado paralelo para outros locais com receptadores. Investigação que continua para ir atrás da quadrilha. Thaís.
gente já vai falar da inflação, que teve atualização, dados divulgados agora há pouco, mas antes a situação do mercado financeiro. Bolsa em alta de 0,44%. Estou dando uma olhada nas ações da Petrobras, também em alta nesse momento. Vamos falar do câmbio. Euro em alta, cotado a R$ 5,52. A libra esterlina estável, cotada a R$ 6,56. Quando a gente fala do dólar comercial, cotação R$ 5,02. O dólar turismo em queda nesse momento, cotado a R$ 5,18. Hora de trazer informação atualizada sobre a inflação divulgada hoje de fevereiro. Foi de 1,01%, já registrado aí 0,47 ponto percentual acima do mês anterior. Essa é a maior variação para o mês desde 2015, quando o índice foi de 1,22%. No ano, o IPCA acumula uma alta de 1,56% e nos últimos 12 meses, 10,54%. Em fevereiro do ano passado, a variação havia sido de 0,86%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em fevereiro. Maior impacto e a maior variação vieram da educação. Na sequência, alimentação, bebidas, o que acelerou em janeiro, principalmente. Os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro. Quero trazer informação para você de alerta de temporais em vários pontos do país. A gente já pode plugar o nosso mapa-tempo aqui na tela, porque você já vai bater o olho e já vai saber como é que fica a situação em vários pontos do Brasil nas próximas horas. É um cenário bem parecido com o próximo fim de semana, mas antes de trazer a previsão para você, a gente vai chamar o Marco Figueiredo, que vai falar de chuva que já chegou em São Paulo e deve continuar. Fala, Thaís, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Band na Rede. Ontem choveu forte em São Paulo, principalmente aqui na zona leste da cidade. Nessa padaria que eu estou, a água entrou com tudo, inclusive os estragos a gente consegue conferir aqui, ó. Dá só uma olhada, essas pastilhas foram todas arrancadas, a água chegou a essa altura. As prateleiras hoje estão vazias porque há mais previsão de chuva no dia de hoje. E aí o comerciante, claro, não vai deixar os produtos expostos porque há o risco de uma nova inundação. Para você ter uma ideia, só ontem o prejuízo para o dono dessa padaria que fica na zona leste de São Paulo foi de R$4 mil. E só este ano é a terceira vez que a padaria dele é inundada com a água das chuvas. Uma situação delicada e preocupante, porque há mais previsão de chuva, não só para hoje, mas também para o final de semana aqui em São Paulo. Eu volto com você. Já com a previsão do tempo aqui na tela também para você, frente fria atuando sobre os 3 estados do sul do país, já avançando por São Paulo, essa chuva que deve ganhar força a partir de amanhã, a chuva mais intensa também impactando o Mato Grosso do Sul. Ela avança nos próximos dias para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas nesse momento a previsão é de máxima de 40 graus no Rio de Janeiro, sem possibilidade de chuva. Essa chuva em Minas Gerais é pontual e isolada, assim como no Espírito Santo. A chuva ela é mais forte, principalmente no Mato Grosso e em todo o norte do país. No Nordeste também possibilidade de pancadas fortes de chuva, por lá o destaque para temporais, principalmente no Maranhão. Quero seguir atualizando aqui as informações para você. Vamos falar sobre o cenário internacional, mais repercussão sobre a guerra na Ucrânia. Jamil Chad está com a gente. A Rússia e a Ucrânia juntas, elas fornecem 70% do trigo que os programas da ONU compram para distribuir para os países mais pobres do mundo. Quais são esses países mais pobres do mundo? Nós estamos falando de vários africanos, mas também no Haiti, estamos falando até do Líbano, que vive uma situação crítica já há muitos meses, estamos falando de vários países asiáticos que hoje dependem da doação de alimentos da ONU, principalmente do Programa Mundial de Alimentação, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, justamente para poder alimentar a sua população. Agora, esses programas compram de quem? Da Rússia e da Ucrânia. E olha o drama agora. Temos a Ucrânia em guerra, então os tratores nos campos parados, caso, e na Rússia nós temos sanções econômicas muito duras estabelecidas pela comunidade internacional, principalmente pelo Ocidente. Resultado disso, vai faltar trigo, vai faltar não só trigo, milho, para que seja distribuído para o resto do mundo. Obrigada, Jamil, pela sua informação. A gente vai para o Rio de Janeiro, manhã de muita tensão e violência por lá. Agatha Meirelles.
Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Amanhã foi bem assustadora para os motoristas que passavam ali pela linha vermelha, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, que liga o centro da cidade à Baixada Fluminense. Na altura do Fundão, os criminosos estavam assaltando um ônibus, quando o ônibus deu de cara com uma viatura da Polícia Militar. E aí, quando esses bandidos desceram do ônibus, teve tiroteio, os criminosos fugiram para a mata e os policiais fazem buscas agora para tentar prender esses bandidos. O trânsito chegou a ficar fechado, ainda bem, não teve ninguém ferido até o momento, ninguém baleado, mas os motoristas saíram dos carros, ficaram no chão para tentar se esconder desse tiroteio na linha vermelha, logo cedo, bem no horário da ida para o trabalho. Presidente do Senado, você vê aí Rodrigo Pacheco falando agora, imagens ao vivo do Band News TV, você vê essa cerimônia acontecendo no Congresso Nacional, o Senado instalando comissão da lei do impeachment, imagens do Band News TV, Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, também falando nesse momento sobre essa instalação da comissão da lei do impeachment. Ao longo do dia, a repercussão aqui na tela da Band. Vamos trazer prestação de serviço. Karina Cordeiro já conosco, trazendo informação sobre o FIES. Oi, Thaís, bom dia para você e para todos do Band na Rede. As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para o primeiro semestre de 2022 se encerram hoje. A candidatura pode ser feita pelo portal do programa, onde o estudante encontra o cronograma completo do processo seletivo. Cada estudante poderá se inscrever em até 3 opções de curso, Thaís. Neste ano serão ofertadas mais de 100 mil vagas. Para fazer o cadastro, é necessário que o candidato tenha feito alguma edição do Enem a partir de 2010. Mas para isso, deve-se ter pelo menos 450 pontos de média nas provas objetivas e acima de 0 na redação. Eu volto com você. Valeu, obrigado pela informação. Vamos acionando agora o Fábio Melo, direto de Minas Gerais, atualizando informações sobre as reivindicações por lá dos agentes de segurança pública. Daqui a pouquinho as informações com o Fábio Melo, ele que segue em Minas Gerais, trazendo informações e acompanhando, não só os protestos, mas as reuniões acontecendo entre representantes da segurança pública de Minas com o próprio governo de Minas Gerais, tentando chegar a um consenso, essas paralisações e protestos que já acontecem há alguns dias. 2 repórteres do Grupo Bandeirantes ficaram feridos nos últimos dias. Nós trouxemos ontem essas informações. Eles foram afastados para o acompanhamento, tiveram aí um dano auditivo momentâneo, mas esse é o cenário que a gente já compartilha com você, a informação. Vamos ver se a gente já consegue retomar o contato com o Fábio. Não temos o contato com o Fábio, vamos então atualizando, vamos movimentar mais a reportagem, vamos chamar o Matheus Pastore, porque tem Mega Sena acumulada, Você sabe, já fez sua fezinha, não fez? Fica de olho aí na dica do Matheus. Oi, Thaís, bom dia a todo mundo que está conectado no Band na Rede. Pois é, minha gente, acumulou. A Mega Sena que vai ser paga amanhã é equivalente a mais de 110 mil vezes o salário mínimo. Nada mais, nada menos do que 130 milhões de reais. Para evitar filas nas lotéricas, é possível comprar o bilhete oficial da Mega Sena sem sair de casa. A maneira mais usada para a compra online é através das apostas pelo portal Loterias Caixa. Para jogar, é necessário ter mais de 18 anos e fazer um cadastro. Depois disso, basta escolher os números e colocá-los no bilhete. No portal, o valor mínimo da compra é de R$ 50 e no máximo de R$ 500. Para pagar, você pode usar um cartão de crédito e não é necessário, obrigatoriamente, ser um correntista da Caixa. Valeu, obrigada, Matheus. Faz a sua aposta e não perde tempo, não. E a gente quer trazer atualização também sobre a guerra na Ucrânia. A gente vai e volta, noticiário nacional, noticiário internacional, de acordo com a informação que vai chegando aqui para a nossa equipe, para a nossa central de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a se reunir a pedido da Rússia para discutir alegações de Moscou sobre o uso de armas biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia. Em comunicado, o primeiro vice-representante permanente da Rússia na ONU disse que a missão diplomática da Rússia pediu uma reunião para discutir essas atividades biológicas militares americanas no território da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rebateu essas acusações e disse que nenhum produto químico ou arma de destruição em massa foi desenvolvido em seu território. O Washington também nega as acusações.
Nós falamos aqui desde o início do Band na Rede de hoje sobre o preço dos combustíveis, esse aumento no diesel, na gasolina, também no gás de cozinha. Mas olha só a informação que chega agora do norte do país, direto de Rio Branco, o Essimário Carvalho. Quanto tá a gasolina por aí? Fica ligado. Vai. Bom dia, Thaís. Aqui em Rio Branco, capital do Acre, o preço médio da gasolina é de R$ 6,88 o litro. Mas no interior do estado, o valor pode ultrapassar os R$10. No município de Marechal Taumaturgo, que fica a 560 quilômetros aqui da capital e onde existe apenas um posto de combustíveis, o preço do litro da gasolina é de R$ 10,55. R$ 10,55 o litro da gasolina. É de impressionar, né? O Essimário, ao longo do dia, vai trazendo mais repercussões sobre esse tema pra gente, atualizando pra gente as informações. Você vê que de norte a sul, sudeste, centro-oeste, todo mundo participando com a gente, também do nordeste, para trazer informação sobre as filas nos postos e também aumento nos combustíveis, no gás de cozinha. Vamos atualizando agora também informações sobre sanções envolvendo russos ao longo do mundo, né? Aí pelo mundo todo, a gente fala de sanções econômicas atingindo não só o governo, mas também pessoas ligadas ao presidente Vladimir Putin. Vamos chamar a Lívia Nepomuceno, porque as sanções no esporte também continuam, né, Lívia? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Seguimos acompanhando os efeitos da guerra dentro do esporte. Após as sanções sofridas por Roman Abramovich por sua relação com Vladimir Putin, a empresa britânica de telecomunicações Three suspendeu seu acordo de patrocínio master com o time do Chelsea. Ela já havia se pronunciado nesta semana e afirmou que estava analisando toda a situação com o clube. A empresa, Thaís, investe 40 milhões de libras por temporada, algo em torno de 262 milhões de reais por ano. O Chelsea é um gigante, a gente sabe, mas eu não sei por quanto tempo ele aguentará todo esse bloqueio sofrido. Lívia Nepomuceno trazendo pra gente as informações do esporte. Sabe quem vai trazer informação do esporte hoje pra gente? Direto do Bahrein, Felipe Killing. Olá, Thaís, tudo bem? Estou aqui em frente à Mercedes porque existe uma expectativa bem grande em relação a essa nova temporada da Fórmula 1 com um novo regulamento, novo carro, asas dianteira e traseira diferentes, pneus maiores e, é claro, a Mercedes ganhou os últimos 8 anos de Mundial de Construtores e tem a expectativa de que possa repetir a dose. Mas olha, é difícil ainda prever porque a gente está falando aí de um novo regulamento. Tem muita gente falando da Ferrari, da própria Red Bull e também da McLaren. Então, amanhã, último dia dessa pré-temporada aqui no Bahrein e aí, ao final do dia de amanhã, teremos uma ideia melhor dos carros que estão mais preparados e mais promissores, pelo menos neste início de temporada. Eu volto com você. Obrigada, trazendo pra gente informação sempre ao redor do mundo, não só mais de Londres, mas passeando pelo mundo e contando pra gente o que vê. Felipe Killing. Agora, hora de trazer informação com Guilherme Simati. Imagina, luta, né? MMA, a gente sabe que faz um baita de um sucesso, mas dessa vez, quem levou a pior não foi o adversário de um lutador, não. Você vai explicar essa história aí pra gente, né, Guilherme Simati? Bom dia, Thaís, tudo bem? Um abraço a você, a todos do Band na Rede. Ô, Thaís, geralmente o juiz em luta, MMA, enfim, ele costuma salvar pro adversário ali não apanhar tanto. Mas aconteceu algo diferente no MMA. O juiz Scott Margatti, ele foi nocauteado durante uma luta, caiu direto no chão do octógono. Realmente as imagens são chocantes, um chute ali na cara dele, foi realmente uma imagem muito difícil. A luta foi até paralisada por alguns instantes, até que o Scott Margatti, que é o árbitro, pudesse ser atendido. Essa luta foi na semifinal entre o irlandês Lewis Byrne e também o mexicano Luiz Gonçalves. O árbitro, como eu falei, o Scott Margatti, agora ele melhorou um pouco. Aliás, a luta foi até recomeçada depois, mas foi um grande susto. Não é algo muito comum, né? E aconteceu na Supercopa Internacional de MMA. Ufa, Thaís! Já não chega o petróleo batendo na gente, ainda tem lutador que pega juiz. Olha, eu não sei o que tá doendo mais, Simati, se é o petróleo, se é o gás de cozinha ali, né, o combustível no diesel, também a gasolina, tá tudo batendo na gente, né, tá difícil de sair ileso, pesando no nosso bolso, mas eu falava que a gente ia encerrar com essa informação do Simati, curiosa, mas não, chegou informação com a Manuela Vieira, então a gente abre espaço também para São Luís do Maranhão.
A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 3 deputados federais do PL por suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares, entre eles o deputado Josimar de Maranhãozinho. A PF, inclusive, realizou buscas durante a manhã desta sexta-feira aqui na casa do parlamentar. A operação é um desdobramento da investigação Ágil Final deflagrada em dezembro de 2020. Em dezembro, a PF concluiu o primeiro inquérito contra Maranhãozinho e apontou que o parlamentar cometeu crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O inquérito tramita sob sigilo no STF. É notícia no Brasil, é notícia no mundo, você sabe. A gente conta pra você aqui no nosso Band na Rede. Desejo a você um ótimo fim de semana. Te faço aquele convite de todos os dias. Se inscreve nos canais, nas redes sociais, Band Jornalismo. Clica no sininho aqui no nosso Band na Rede, porque na segunda-feira a gente avisa no seu celular, no seu computador. E o jornal tá gravado. Foi ao vivo, mas tá gravado. Então você pode compartilhar com todo mundo e dar o seu like também. Um beijo, bom fim de semana.